Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma aula sobre concentração. O trabalho foi feito pela minha amiga Michele e eu sou Vanessa. Então, primeiramente, nós vamos começar com o que é concentração. Então, concentração é um termo utilizado para fazer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. O soluto seria a substância que é dissolvida e o solvente a substância que dissolve. Então a gente pode dar um exemplo. Quando a gente mistura sal na água para fazer comida, então o soluto é o sal e o solvente é a água. E as quantidades podem ser dadas em massa, volume, mol, entre outros. Os tipos de concentração são, no caso, a concentração comum, a molaridade, o título, a fração molar e a normalidade. A concentração comum, ela é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, nós usamos essa fórmula e apesar da fórmula ser parecida com a concentração comum, é diferente da densidade. Temos também a molaridade, que seria a molaridade de uma solução. É a concentração em número de mols do soluto pelo volume do solvente. Então usamos essa fórmula, M igual a N1 dividido por V. O N1 é o número de mols do soluto e o V é o volume da solução. No título, seria a relação entre o soluto e o solvente de uma solução, dada em percentual. Os percentuais podem ser de massa, por massa ou volume por volume. Então, usamos essas duas fórmulas também. E agora, nós vamos ver uma simulação para poder aprender mais um pouquinho sobre a concentração. Essa simulação, ela é do site PET Colorado. Lá existem muitas simulações que podem ser usadas nas aulas, que vocês podem usar para estudar. É um site muito interessante, tá? E agora vamos começar. Por enquanto, a parte do slide acabou e nós colocamos uma frase aqui muito bonita, que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua própria construção, de Paulo Freire. Então vamos lá, na simulação. Então aqui nós podemos escolher qual que vai ser o nosso soluto. Então temos o suco em pó, o nitrato de cobalto, o cloreto de cobalto, o dicromato de potássio, o cromato de potássio, o cloreto de níquel, o sulfato de cobre, 2, o permanganato de potássio e o cloreto de sódio. Tá? Aí podemos colocar se a gente quer sólido ou em solução. Aqui tem um medidor de concentração. Aqui jogamos a nossa solução fora. Aqui colocamos para evaporar. E aqui colocamos mais solvente. E o produto que a gente escolher aqui no soluto, tá? Então, aqui tá o suco em pó. Se nós colocar, nós podemos colocar aqui a concentração. Vocês estão vendo que ela tá zerada e ela é dada em mol por litro. Vamos colocar suco aqui.
Vocês estão percebendo que quanto mais suco eu coloco, mais escura fica a cor e a concentração ela aumenta. Se eu colocar um pouco de solvente, vocês podem perceber que a concentração diminui. Vamos evaporar aqui também. Se nós colocarmos para evaporar, ele vamos colocar um pouquinho de água. Aí ele vai aumentando, quando nós evaporamos, aumenta a concentração até chegar à saturação. Aí depois, se a gente colocar um pouco mais de água, aí vocês estão percebendo que está saturado. Aí agora começa a diminuir o valor da concentração e fica mais clarinho. Então, nós podemos fazer isso com outros solutos. Vamos começar de novo. Vamos fazer com cloreto de sódio. Vamos colocar o NaCl e vendo a concentração está aumentando. Vamos dar uma evaporada. Viu a concentração? Ela vai baixando. Quando ela chega no momento que ela saturou, ela não muda, tá vendo? E ó, agora começou a mudar. Vamos fazer de novo. Agora nós vamos fazer com permanganato de potássio. Ó, tá vendo como tá ficando escuro? Vocês perceberam que do cloreto de sódio não mudou de cor, mas é porque a água, quando a gente coloca sal, ela não fica colorida, né? Porque o sal é branquinho. Aí agora tá saturado, tá vendo? Quando tá saturado, pode colocar que não muda mais. Vamos colocar mais água. Vou jogar um pouco fora. Vamos colocar mais água. Ainda tá saturado. Eita. Ixi, não funcionou. Vamos remover o soluto e fazer de novo. Aí, saturou. Vamos ver se agora dá. Aí, viu? É que eu tinha colocado muito naquela hora. Tá vendo? Tá mudando o valor da concentração. Quanto mais solvente eu coloco, menor é a concentração e mais clarinho. Quanto mais eu coloco, mais escurece. No caso do permanganato de potássio. E aumenta a concentração. E aí vocês podem fazer como tarefa os outros solutos, com cromato de potássio, com sulfato de cobre, com nitrato de cobalto. E isso vai ficar como tarefa e vocês vão fazer o relatório com algumas perguntinhas que eu vou deixar para vocês depois, tá? Antes de acabar a aula.
Obrigada. Por enquanto, sobre a simulação, é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar. Obrigada.